O Rafael Oliveira é artista plástico e é licenciado em pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Ele está aqui hoje para dar-nos a conhecer um pouco o seu trabalho e também do seu percurso. Vamos começar pelo início do percurso. Como é que tu foste parar a pintura? Eu não posso dizer que foi algo inteiramente objetivo, porque acho que isso vem um pouco com as vivências que fui tendo com o passar dos anos, desde a minha infância. A única coisa que realmente me recordo, porque infelizmente tenho uma memória bastante seletiva, e daquilo que me lembro é estar na primária e não estar tão atento àquilo que era ensinado, à matéria que estava selecionada pela professora, e sim estava a usar... Desculpem que a minha gata está aqui. Olha aqui. Ela está aqui a fazer as neiras. E estava mais atento àquilo que estava a fazer na seventa, que eram aquelas seventas antigas que eram cedidas aos alunos, do que propriamente à matéria. E acho que foi por aí que comecei a ganhar um certo bichinho à parte das artes. Claro que numa fase mais de desenho, de estrutura de desenho, e depois, claro, com o desenvolvimento dos anos, aí as coisas foram acontecendo naturalmente. E quando é que soubeste que era mesmo a pintura? Eu acho que foi por volta do meu 10º ou 11º ano, porque recordo-me perfeitamente de estar a folhear livros de História e Cultura da Arte, e pensar para mim, será que algum dia eu vou conseguir fazer algo deste género? E acho que foi se calhar esse motor que de certa forma me motivou, foi quase um motor de motivação para conseguir progredir para a pintura e, neste caso, ingressar nas Belas Artes do Porto. Olha, foi muito curioso, porque por pouco não nos cruzamos lá. Foi através, inclusive, de Daniel, que eu conheci lá, não é? Que estamos agora a falar. Então, olha, as Belas Artes para ti, como é que foi essa experiência? Eu acho que foi um bocado ambígua. As sensações que fui tendo foram ambíguas nas Belas Artes, porque eu almejava um certo tipo de registro, ou aprender algum registro que pensava que ia aprender lá, porque realmente já havia a hierarquia que tinha dos anos 80, anos 90 da faculdade. Ai, desculpem que a minha gata está sempre aqui a bater no tripé. E eu acho que foi por aí esse gosto que realmente me fez ingressar nas Belas Artes, e também por uma questão de acessibilidade. O facto de ser no meu país permitiu-me, se calhar, ser mais fácil deslocar para a faculdade que propriamente se fosse para Londres, ou que realmente é um sonho meu, mas também não havia essas possibilidades económicas para tal. Mas acho que eu acho que o realmente retirei das Belas Artes foram essencialmente os princípios e valores que deves ter enquanto artista. Eu foguetes. Os princípios e valores que deves ter enquanto artista, isto é, o respeito que deves ter pelo trabalho do outro, saber falar com o outro sobre o trabalho dele, receber as críticas necessárias para o teu trabalho, críticas desde que sejam construtivas. Eu acho que isso é o essencial para tu realmente conseguir vingar na essência de artista. Não estou a dizer no artista não propriamente na parte técnica, mas sim na parte de valores e a ética que um artista deve exercer enquanto indivíduo. Isso é realmente muito importante, essa parte mais cooperativa e social. E quais foram as oportunidades que surgiram das Belas Artes? Eu sei que muitos alunos depois acabam por expor, tu já fizeste também várias exposições, gostavas de partilhar um bocadinho acerca dessas experiências? Sim, no que toca à faculdade, não foram muitas realmente as oportunidades que tive. Eu acho que foi pós-universidade, porque na universidade, não sei, não havia tanta partilha quanto eu pensava que poderia haver, a partilha entre colegas. Eu acho que é isso que realmente faz-te evoluir, lá está, não só tecnicamente, mas também eticamente como pessoa, e faz o teu trabalho ter um step up para outro nível.
melhor. E eu acho que era isso que estava a faltar nas Belas Artes. Espero que realmente haja uma evolução nesse aspecto, mas no que toca às exposições, realmente concursos, nunca tive uma pretensão para no tempo de licenciatura, fazer ou candidatar-me a concursos. Mas as exposições foram à venda anualmente entre os alunos, como um coletivo, mas fora da faculdade, no que toca a galerias, no que toca a museus, no que toca a gestão de clientes, não havia lá, não havia essa motivação por parte da faculdade. Eu acho que foi isso que me fez falta, a parte do mercado. E conseguiste depois encontrar esse grupo com que pudesses depois partilhar, que sentias essa falta, não era? Sim, senti muita falta porque, aliás, o Ivo, como já percebeste, acabaram de atirar meia dúzia de foguetes, por isso já percebeste que isto é uma zona meio rural, meio citadina. E nesta zona não há propriamente um núcleo, uma comunidade artística bastante presente, que eu desconhecia, que agora conheci, felizmente. E é isso que eu vou dizer agora, que é, durante 2 anos, após a licenciatura, quase 2 anos, sentia-me quase como uma agulha no palheiro. Isto é, sentia-me sozinho na cidade, neste caso moro em Guimarães, e sentia-me bastante sozinho porque pensava que realmente não havia essa dinâmica artística cá, porque o que eu via era sempre fora, Uhum. as experiências são sempre fora do país, e felizmente nos últimos tempos tive umas excelentes oportunidades de participar em projetos coletivos com artistas locais, com artistas emergentes daqui da região, e tem sido uma experiência magnífica porque acabas por conhecer pessoas que moravam a 500 metros Sim. de ti, ou a 1 quilómetro de ti, e passavam por ti na rua regularmente. E eu acho que isso é o mais interessante, é saber que estás imbuído numa certa atmosfera artística, e isso faz realmente motivar-te para conseguir Uhum. com alguma precisão. Sim, já não sentes que não querias sozinho as coisas. Sim, sim, sem dúvida. Uh, mas tu achas que de alguma forma sentes que é necessário sair dessa atmosfera, por exemplo, ir para outras cidades, participar em exposições em outros locais, contactar artistas de outros sítios? Não, sim, isso sem dúvida, isso é das coisas mais fulcrais para um artista que realmente queira. Eu acho que também é um pouco sair da zona de conforto, porque nós estamos na nossa cidade, ou seja, temos algum conforto porque já estamos habituados à dinâmica da cidade. Mas quando saímos da cidade, aí sim começa a doer um pouco o coração, porque realmente estamos fora da zona de conforto. E eu acho que isso é super essencial para um artista, porque realmente vais conhecer pessoas com mindset e culturas completamente distintas da tua. Vais lidar com galeristas, vais lidar com colecionadores, ou até podes lidar com pessoas que encontras na rua, que isso às vezes são essas pessoas que realmente dão-te um feedback que todas as outras juntas não te conseguem dar, que é um feedback super Ok. genuíno. Não estou a dizer, eu não estou a dizer que não é genuíno a parte do Uhum. núcleo de pessoas, mas é muito genuíno porque vem, eu não sei explicar, mas vem de dentro porque é aquilo realmente que eles vê, porque eles não estão habituados a esse tipo de Não tenho esse contacto, sim, sim. contacto com essa cultura visual, e eu acho que isso é muito importante também, reter a informação dessas pessoas. E onde é que entra o digital aí? Porque, pelo que parece, e daquilo que tenho analisado, és muito ativo. O digital desempenha um papel importante na tua criação artística? Ultimamente sim, é porque eu percebi realmente que as redes sociais estavam a tomar um rumo que seria importante para nós enquanto artistas, principalmente esta fase que atravessamos da quarentena, do confinamento do Covid-19. Uhum. E isso foi super importante, mas ainda assim não consigo, infelizmente, não consigo implementar-me cá em Portugal como queria, porque na maioria das vezes Uhum. são pessoas de fora do estrangeiro que me contactam ou requerem algum tempo, algum do meu tempo para discutir orçamentos ou isso. E o que eu queria mesmo era que houvesse alguma valorização cá em Portugal, porque é o meu país, é um país que eu adoro, Uhum.
a viver cá. E eu acho que as redes sociais estão a tomar um rumo muito interessante, porque não focam só na parte convencional do espaço expositivo, que é como se fosse a galeria ou o museu ou uma instituição qualquer desse género, mas sim através de um telemóvel ou uma partilha digital. Claro que a sensação é totalmente diferente, a sensação visual é completamente diferente daquilo que é ver ao vivo. E eu também acho isso caricato, que é as pessoas vêem o teu trabalho virtualmente, mas quando têm a possibilidade de estar com ele frente a frente, têm emoções totalmente diferentes daquilo que seria Sim. móvel, porque tens um segundo para ver. Fazes scroll e já acabou a imagem. E eu acho que essa partilha entre o espectador e a obra é das coisas mais bonitas que eu posso dar, neste caso, da minha parte enquanto artista. Sim, é completamente diferente e a noção de profundidade até neste caso com a tela. Olha, entretanto, o pessoal começou a ficar inspirado e começou a fazer perguntas. Tenho aqui a pergunta do João Costa. Ainda te recordas do teu primeiro contacto com a arte? Assim, não me recordo muito bem, porque realmente eu sei que era muito rebelde. Por isso, provavelmente, deve ter tido algum rabisco que possa ter acontecido numa parede ou algo do género, ou realmente em cima do corpo de um colega, ou isso, porque era provável que isso fosse acontecer. Sim, sim. Mas não me recordo. Lá está, memória seletiva outra vez. A única coisa que realmente me lembro que iniciou aquelas vendas que nos eram cedidas e estar sempre a desenhar nas aulas, fosse o que fosse, não? Podia ser um elemento abstrato, podia ser um elemento figurativo, ou seja, não tinha essa pretensão de ter uma técnica correta ou procurar algo mais com isso. Era somente por entretenimento. Sim, sim. É assim que tudo começa e começa com uma parte dos artistas. Sim, claro. Olha, e quais são as tuas referências artísticas? Essa é a pior parte, porque são mesmo muitas e eu não consigo, a sério, não consigo dizer todas, vou dizer só algumas, porque o meu trabalho acaba por ser uma compilação de todas essas referências, né? Tanto seja de cariz abstrato como cariz figurativo. Essencialmente posso pegar na parte da pintura figurativa, posso pegar na cultura russa no Ilya Repin, posso pegar no John Singer Sargent, posso pegar no Zorn, no Sorolla, na parte mais espanhola, Velázquez, Nicolai Fechin, Mariano Fortuny, Andrew Wyeth. Isto já são pintores mais recentes. Depois posso passar para a parte mais contemporânea, que as pessoas não conseguem se calhar identificar no meu trabalho, mas o Anselmo Kiefer tem uma presença muito forte no meu trabalho, não só a nível atual, mas a nível técnico. Posso falar mais de... Mas o que é que tu aprecias nesses exemplos? O que é que tu retiras delas que tu olhas e gostavas de tentar implementar isso no teu trabalho? A força do gesto. Essencialmente é a força do gesto, porque eu acho que a pintura consegue transmitir através do gesto emoções que não seriam possíveis de serem transcritas noutro meio qualquer. Daí a fotografia, o cinema, também me inspira muito o cinema, a parte do cinema do Tarkovsky, a paleta cromática é muito interessante, principalmente a paleta cromática fria é uma coisa que me agrada muito. Posso falar também de Gustavo Noé, penso que é este o nome, que através do uso de cores complementares que ele faz constantemente, os verdes com os vermelhos, e isso cativa-me, ou seja, transporto isso para o meu trabalho, ainda que não seja totalmente visível, e eu falando, realmente as pessoas conseguem tirar uns excertos aqui e ali de todos esses artistas, e muitos outros que realmente me vêm inspirando constantemente. Por isso é que é muito difícil eu dizer esta referência é a minha referência. Sim, sim. Não É um consigo. misto. É uma compilação de todas essas referências que fazem o meu registro pessoal. E depois também tenho, por exemplo, eu disse só homens, mas também tenho a mulher, que seria a Cecília. Eu vou tentar pronunciar correto. Cecília Biu. Penso que é assim.
que tem um registro parecido é uma mistura quase Sorolha com Sargent. E depois na parte mais de cariz abstrato, que me emociona mesmo bastante, é Mark Rothko e de Kooning. Principalmente Mark Rothko, porque eu não valorizava o trabalho dele o suficiente até realmente ver ao vivo. Ou seja, volto à parte anterior que estávamos a falar, que é Da importância. e a potência visual que o trabalho dele causa é extraordinário mesmo. E lá está, eu sou um pintor figurativo, claro que tem algumas aspectos que são abstratos, mas sou maioritariamente figurativo. Mas vou buscar essas referências também abstratas e trazer alguma parte do processo desses artistas para o meu trabalho. E como é que é o teu processo de criação? Tudo depende daquilo que realmente esteja a fazer. Porque se for peças eu tenho aqui o sketchbook que posso mostrar. Inicialmente passo por uma fase de estudo compositivo. Não faço para já estudo tonal faço só se necessitar mesmo. Mas estudo compositivo para mim é muito importante porque realmente é a composição que suporta todo um trabalho. Porque podia ter alguns erros tonalmente, podia ter alguns erros na parte de controle dos limites, dos elementos, mas se a composição estiver correta, consigo dar força à imagem. E daí eu implementar bastante do meu tempo na composição, porque realmente é isso que faz com que os trabalhos vibrem. Depois, claro, vem a parte da cor e todas essas nuances que fazem com que a pintura ganhe mais força. Mas como é que isso funciona? Tu pegas, pensas num tema e começas a pintar, ou geralmente é por encomenda, dizem-te, olha, quero isto desta forma e fazes. Como é que funciona geralmente? Não, por norma não é por encomenda, mas sim trabalho de uma forma muito pessoal. Claro que pode surgir uma encomenda e se as pessoas estiverem interessadas na estética que o trabalho está a tomar, aí sim sigo com uma encomenda do género dessa série. Mas essencialmente eu penso primeiro naquilo que quero fazer, aquilo que quero transmitir na peça, e a sinceridade, ou seja, aquilo que eu realmente quero fazer, ou seja, e não sofrer de influências externas. Neste caso, o que estavas a dizer, na parte dos clientes e isso, eu acho que é importante nós, enquanto artistas, assumir uma identidade muito clara. E o meu trabalho acaba Sim. por ser muito transparente naquilo que eu sou, enquanto indivíduo cá. Eu acho que pode sofrer algumas influências, sim, é normal, porque tens um público que vai apreciar a tua peça. Desculpa, a minha gata está mesmo difícil hoje. Também é o público. Ela está sempre aqui a tentar deitar o tripé abaixo. Mas eu acho que essas influências externas, visto que tens um público para apreciar as tuas são extremamente importantes, porque consegues ter um discernimento muito maior daquilo que poderás fazer. Mas eu acho que a maior parte do processo de trabalho tens de ser tu a ser o mais sincero e genuíno contigo próprio, porque senão a imagem não vai ter força, não vai ter potência. Eu falo isso na minha ótica de ver a pintura. Claro que outros artistas podem ter uma perspectiva totalmente distinta da minha, mas eu acho que isso é muito importante, ser sincero contigo próprio. E sentes algum tipo de dificuldade na parte do marketing? Porque é uma coisa que não é muito explorada na faculdade e os artistas têm que aprender por si próprios ou então recorrer a alguém que faça por eles. Eu acho que esta parte do marketing é aquilo que eu estava a falar. É aquilo que eu estava a falar, porque não há esse estudo de mercado nas belas artes, onde eu acho que isso é das coisas mais importantes, porque daí nós na faculdade, eu falo por aquilo que assistia, a taxa de empregabilidade era 5, 10%, ou seja, de milhares e milhares de alunos que se iam lá anualmente. E eu acho que isso é irrisório, porque trabalhamos tanto para conseguir chegar a um nível de qualidade técnica ou qualidade conceptual do trabalho e depois somos completamente menosprezados nessa questão do mercado. Ou seja, é quase um tabu que se cria em torno disso, mas que é necessário falar, porque
Eu costumo comparar isto e eu acho que é um pouco assim. Nós, enquanto artistas, temos que ter um pouco de noção, uma noção empresarial. Eu não digo empresarial na parte comercial, mas sim empresarial de gestão, ou seja, de saber gerir o teu próprio negócio. E lá está, aquilo que estavas a falar, a questão do marketing, é uma coisa que eu tenho vindo a estudar bastante. E realmente perceber onde é que caso, por exemplo, eu não, estou a pintar no meu estúdio, com coletivos. E ainda dentro disso, qual é a tua opinião em relação a recorrer à ajuda externa para a promoção do teu trabalho? Eu acho que é importante, sim, mas depende do tipo de ajuda externa. Não tenho propriamente ligação a agentes da arte, não posso ter uma opinião forte sobre o tema porque não é algo que tenha vindo a precisar, porque tenho trabalhado bastante sozinho, mas quem sabe um dia venha a precisar. Opa, e tens um mérito de ser um dos poucos, infelizmente acontece isso, de seres um dos poucos, podiam ser mais, mas és um dos poucos que sai da faculdade e fica a fazer a tempo inteiro só a sua arte. Tu fazes exclusivamente pintura. Não foi uma trajetória assim tão fácil quanto parece, porque eu inicialmente vi-me obrigado, porque não tinha qualquer tipo de rendimento nesta área e vi-me obrigado realmente a procurar trabalho e trabalhei bastante tempo na área da hotelaria, fazia serviços externos na parte da restauração, tive bastante tempo nesses trabalhos. E tinha sempre um mindset positivo para que realmente quando chegasse a casa tivesse mais umas horas para pintar. Mas quem está de fora realmente não vê isso a acontecer, porque olhar, mas eu fora disso estava, ou seja, era um part-time dia e depois um part-time na parte das artes plásticas. Mas o que eu estava a falar é que não foi uma trajetória assim tão fácil. Claro que depois de ter vencido a Bienal Internacional de Espinho, permitiu-me dar alguma desenvoltura ao meu trabalho. Mas não era suficiente, porque, como sabes, é uma área muito difícil e custos muito altos no que toca a material e todo o processo que implica a pintura. E eu acho que trabalhar a full time, com altos e baixos, eu no início este ano era para desistir mesmo de pintura, de todo mesmo, porque não estava não só emocionalmente excitado para aguentar certos desequilíbrios emocionais que a pintura me estava a trazer, como também na parte do mercado. Sentia-me muito insatisfeito porque fazia as entrevistas, mas não conseguia receber o reconhecimento necessário para que o trabalho realmente desse algum rendimento. E daí eu ter colocado isso na mesa, de haver a possibilidade de desistir de pintura, mas felizmente. Ainda bem que não desististe. Não, eu não posso, eu não posso, eu tenho mesmo que pensar nestas coisas. E infelizmente tive muitos amigos meus que foram obrigados porque não tiveram essas possibilidades. E eu fiz por isso, até como sabes, nem as pessoas têm outro tipo de vida, ou seja, não, comigo próprio eu consigo lidar bem com isso, mas pensamento para a pintura e quando estás a servir à mesa, tens o pensamento para estar na mesa. Isso é difícil conseguir gerir, fazer uma gestão desses pensamentos todos. Aliás, eu estava a falar isso ontem com um colega precisamente por causa disso, porque eu estava a servir um cliente e vinha-me os problemas que a pintura estava a ter compositivamente, vinha aqui trabalhar, por isso... Pois. Não. Mas o que é que tu, para quem estiver nessa situação, porque nós sabemos perfeitamente que vi também acontecer, muitos colegas acabam por desistir ou estão a passar por muitas dificuldades, especialmente nesta altura após Covid. O que é que tu poderias, digamos, inspirar estas pessoas? O que é que elas poderiam fazer para combater, neste caso, o pessimismo que acaba por advir, etc.? Eu acho que, acima de tudo, tens que ter um mindset muito forte, muito forte. Tens que ter uma
perseverança enorme, tens que ter uma ambição descomunal, muita paciência, tens de confiar no processo, que é uma das coisas que não acontece frequentemente, confiar no processo e perceber que as coisas são graduais e que não acontecem do dia para a noite. Por isso, eu acho que é importante trabalhar, continuar sempre a trabalhar. Houve meses que eu realmente não tinha nenhum rendimento, mas mesmo assim insistia, persistia em trabalhar todos os dias. Sim. O mais importante será teres um método de trabalho. No que toca a método, não quero dizer uma coisa rígida, mas sim saberes que tens que dar pessoalmente. No que toca a exercício físico, a ler, pessoas podem querer caminhar, ou ver filmes, ou ler poesia. Por isso eu acho que cada um encontra um fio de descanso para o seu trabalho. O ateliê, e eu estava-te a dizer que os projetos são extremamente importantes porque mantém-te imbuído numa certa atmosfera que não tens diariamente no teu ateliê. E eu acho que essa partilha entre artistas é muito importante. E não haver o dito egoísmo que se tenta incutir na parte das artes, que eu acho que não deve existir. Daí eu também ter iniciado o meu plano de aulas de desenho e pintura aqui no meu ateliê, precisamente por causa disso, porque infelizmente eu sofri de alguma forma de não ter tido o tipo de acompanhamento que pretendia na minha fase de formação, e daí estar agora realmente a ceder o meu espaço e os anos aos alunos que tenho tido. E eu acho que é importante e não haver lá está, esse egoísmo de partilha, porque eu acho que é muito importante nós estar juntos como uma Para conseguir crescer. que se alimenta. Sim, sim, é completamente válido e extremamente importante. Olha, eu sei de uma coisa que pode ser muito giro falares aqui com o pessoal, é que tu tens um cuidado muito especial, com a escolha dos materiais. Uma das formas que eu fiz também, que implementei no meu trabalho de poder partilhar com as pessoas, foi mesmo iniciar o plano de aula. Eu acho que foi muito importante porque essa partilha, não só estás a aprender com os teus alunos, como os alunos estão a aprender contigo, seja numa parte pessoal, seja numa parte mais profissional. Eu acho que há sempre algo a reter das pessoas, nem que seja emocionalmente falando. Há certas emoções que vais percebendo que as pessoas reagem a este tipo de estímulos visuais que vais tendo aqui no ateliê e vais percebendo o que podes fazer no teu trabalho. Eu acho que isso é muito importante. E depois estávamos a falar da parte dos materiais que ia iniciar. E realmente é muito, muito importante a parte dos materiais para mim, porque é realmente os materiais. Claro que tu podes pintar e desenhar ou esculpir com qualquer coisa. Isso, e dou mérito a toda a gente que faz isso. Eu próprio faço e sempre fiz quando tenho que fazer estudos ou isso. Eu uso o material mais supérfluo que eu possa ter aqui no ateliê, porque não há necessidade de exigir uma certa qualidade, uma qualidade melhor para esse tipo de registro de trabalho. Mas no que toca à parte do projeto, com o passar dos anos eu fui desenvolvendo receitas de bases, de óleo, e neste caso para a parte da pintura, e receitas também para preparações de papéis, que fui adquirindo com outras pessoas ou com livros técnicos que ia comprando. E eu acho que isso foi muito importante e foi isso que realmente deu o step up do meu trabalho para um nível que se calhar eu almejava já há muito tempo. Apesar de não me sentir concretizado com o meu trabalho, mas já é uma parte mais pessoal. Ok, Não me conseguir, todos os dias estou no ateliê, não me sinto concretizado. Talvez esse dia chegue, mas para já ok. eu não posso dizer. Mas a parte dos materiais realmente é muito importante, a parte dos pincéis, a parte dos suportes, eu mesmo preparo os meus suportes. Esta tela aqui é linho preparado por mim com uma receita artesanal, ou seja, tento recuar um pouco às receitas que se faziam no século XV, século XVI, e tentar adaptar
neste caso à parte da contemporaneidade que estamos a ver agora, porque os materiais são outros, os pigmentos são outros, alguns pigmentos Sim. tiveram que ser substituídos porque já não são permitidos, tive que tomar essa abordagem. E depois na parte das tintas, dos médios, isso tudo é muito importante e frente nós cá em Portugal conheci com muita felicidade, conheci o representante, o único representante da produção de tintas artesanais em Portugal, que neste caso lidera a Dartcor, e tem sido uma partilha constante com essa marca. Aliás, tenho aqui na minha paleta 80% da paleta deve ser provavelmente da Dartcor, por isso, por alguma razão, eu realmente aposto na marca. Mesmo, aliás, mesmo a parte das minhas aulas tem sempre acesso a essa marca, porque realmente mostra que tem qualidade nos materiais. E isso foi difícil eu perceber, só realmente com o passar dos anos, com muitas tentativas e erros, é que percebi que realmente a qualidade do material importa. Não é tudo, mas importa. Porque ter uma tinta com uma alta taxa de pigmentação vai ser totalmente diferente de uma tinta que tem uma baixa taxa de pigmentação. Um suporte absorvente, um suporte que seja pouco absorvente. Eu acho que são essas relações que temos que ir tomando no nosso progresso enquanto artista. E estas pessoas que vamos conhecendo, neste caso da Dartcor, o Lionel Costa, que é restaurador, ou seja, já tem uma base sólida daquilo que são os materiais que os artistas precisam. E felizmente pude conhecê-lo, e isso fez com que o meu trabalho tomasse um ritmo totalmente diferente daquilo que tinha anteriormente. Isto estamos a falar há um ano e meio. E eu costumo dizer que foi aí que realmente o meu trabalho começou, para mim, pessoalmente, na minha ótica, a sofrer mutações Sim, aqui rápidas. sim. Muitas preparações, muito linho foi para o lixo, muitas madeiras foram para o lixo. É necessário isso, até hoje, realmente conseguir preparar um suporte como realmente idealizava, conseguir controlar ou as tintas que estou a usar. Isso é muito importante, esses conhecimentos. E ficas com uma maestria para fazeres o que quiseres depois com esses materiais. E depois não é só, que era aquilo que entretanto falhou, não sei se chegaste a ouvir, tu tens a peculiaridade de escolher materiais ou procuras que não sejam materiais de origem animal, não é? Tens essa escolha. Sim, maioritariamente, porque há certos materiais que o mercado não te abre essa possibilidade de ter, e daí eu ter que comprar. Mas 80% a 85% de todos os cheios, isso tudo, são realmente de origem sintética. Isso é uma opção pessoal. Eu consigo trabalhar bem com eles, por isso se não conseguisse, teria que repensar, mas eu consigo Sim. trabalhar com eles. Eu acho que não há necessidade para voltar ao que usava antigamente, porque consigo ter o mesmo registro, por isso não me provoca qualquer tipo de reação negativa. Isso. E depois tens ainda um outro ponto positivo, é que tu consegues também chegar a outros tipos de nicho de clientes, neste caso as pessoas que, pronto, são vegetarianas ou veganas, que são contra usar materiais de origem animal, também têm essa opção. Sim, claro. E abre as portas a vários públicos. Eu acho que é importante isso também em todas as áreas, haver vários nichos de mercado, porque isso é importante. Ainda há pouco tu estavas a referir a questão de não te sentires realizado. O que é que tu almejas, afinal? O que é que eu almejo? Almejo, como qualquer artista, penso eu, ou qualquer artista que seja honesto consigo mesmo, o reconhecimento do seu trabalho. Porque eu costumo dizer que a pintura acaba por ser é parte da minha vida, ou seja, não é algo que consigas Sim. fugir ou ausentar-te. Podes ter uma ausência temporária, mas mais tarde ou mais cedo vais voltar, que chama por ti. E depois há essa questão de amor-ódio, ou seja, há certas pinturas que eu posso demorar 2, 3
3 anos. A peça que venceu o Bienal de Espinho demorou 3 anos e meio. E se me perguntasses, havia necessidade dela demorar tanto tempo? Houve, porque ela passou por vários desequilíbrios emocionais que fui tendo, algumas desavenças pessoais. Isso é importante para a peça realmente absorver todas essas emoções. Mas se me perguntasse novamente, era necessário esse tempo? Eu dizia, se calhar eu conseguia fazer aquela tela, não da mesma forma, porque não ia ter o mesmo, mas da mesma composição, talvez Sim. conseguiria ter um mês e meio. Mas precisou desse tempo todo para realmente ter aquele impacto visual que tem quando se vê ao vivo, porque fotograficamente diferente. Mas lá está, cada peça é uma peça. Certas peças que tu devotas bastante de ti, há outras que nem tanto. Eu acho que isso tem que haver no espaço de trabalho, porque se for sempre cada peça que tu faças, se exigir finalmente bastante de ti, pode correr mal a longo prazo. Tem que haver um equilíbrio ou fazer certas encomendas, depois trabalhar na tua parte do projeto, outras obras são meramente estudos, como fazer pequenas paisagens, tudo o que quiser, mas não necessita obrigatoriamente de ter uma mostra para esses trabalhos, mas para ti próprio, para teres quase E um espaço. tu achas que de alguma forma tu crias uma ligação com as pinturas, sentes alguma espécie de apego com elas? Sem dúvida. Isso, eu nem consigo descrever por palavras, porque eu acho que as imagens falam por si. Mas sim, eu não consigo dar tudo de mim emocionalmente em quase das peças. Não, é impossível e eu não consegui dar, porque é quase um instinto pessoal que chama por ti. Eu acho que essa genuidade vale que depois realmente o público possa ou entenda, possa vir a entender. E eu acho que isso é importante no meu trabalho. E qual foi a tua obra mais marcante? Foi esta que falaste agora ou foi outra experiência que tiveste? Sem dúvida. Posso contar uma experiência que é muito Uhum. caricata, porque uma peça que fiz em 2017, que partiu um pouco nesta série de interiores. Tem aqui uma atrás, que é das últimas, ainda não foi publicada, mas é das últimas do projeto. Da série de interiores destruídos ou partes externas de um edifício completamente desoladas e abandonadas. E houve uma experiência que eu tive que foi colocar-me à prova a mim mesmo. Ou seja, já tinha uma casa de um familiar que estava completamente destruída, estava completamente Uhum. abandonada, já não havia pá, e eu, ok, isto vai ser um ponto de partida para este projeto. E decidi fazer uma pintura ao vivo, ou seja, cerca de 1,10 m, e arrisquei-me a mim mesmo a ir para o espaço, sabendo no estado deplorável que aquilo estava, mas quis na mesma, levei um capacete levei a minha mochila, um tripé, a madeira, o painel enorme de 1,10 m e tive durante 13 sessões de trabalho, ou seja, cerca de, não sei, 40 a 50 horas de trabalho, todos os dias à mesma hora, acordava à mesma hora e estava lá sempre ao mesmo. O próprio espaço também transmitia isso, porque eu estava com o capacete e estava debaixo de uma viga de madeira muito grande, estava completamente enxergada, porque tinha chovido nesses dias anteriores, ou seja, e uma parte importante, uma particularidade dessa obra foi mesmo a parte do enverdamento, ou seja, a grade que levou foi reaproveitamento das vigas de madeira do próprio espaço, ou seja, as vigas completamente comidas pelos bichos Sim. e pela umidade, mas mesmo assim conseguimos aproveitar algumas ripas, ou seja, trouxe a presença física do espaço para o próprio trabalho. Isso foi muito importante para o trabalho ganhar essa carga. Mas claro que se eu olhar agora para o trabalho, não tem a mesma sensação ou a mesma percepção que tinha na altura, porque o trabalho foi gradualmente dando mutações e isso é normal acontecer.
Opa, agora cada vez que olharmos para a tua pintura, vamos saber da história, que é bastante engraçada. Tu gostaste da ideia de estar num espaço que sentias uma espécie de adrenalina? Isso para ti foi motivador? A adrenalina que a violência e a destruição, o abandono que me causam em mim. E eu conseguia colocar isso num espaço. Ou seja, não tenho obrigatoriamente que ter figura para transmitir esses sentimentos, mas sim conseguir com um edifício. Um simples edifício que passa a rua, uma coisa totalmente ordinária. Isto é uma casa de banho, é uma casa de banho abandonada. E o que eu pretendo com isso, com essas composições ordinárias, é realmente trazer a beleza que ela tem. E daí começar também essa série por isso mesmo. É olhar para aquilo que as pessoas, as massas, não olham, não querem ver, querem camuflar. E eu realmente peguei nessa parte importante da sociedade, que é o desprezo que tem por imagens feias, que acham feias, e torná-las belas. Aposto que o pessoal agora fica com vontade de as ver. Onde é que elas podem vê-las? Neste momento, eu acabei terminei um projeto há uma semana atrás, aqui com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães, em que fomos 4 artistas locais e elaboramos uma peça de cerca de 3 metros de comprimento por 2 de altura, e está neste momento exposta no Instituto de Design em Guimarães. Depois podem ver o meu trabalho também na Galeria Da Vinci, em Matosinhos, Da Vinci Art Gallery, onde tem uma peça exposta. Em setembro vem mais novidades em Braga. Depois em outubro, também tenho outros, mas vou publicando mal tenha mais novidades. Mas para já sim. Depois, sim. E digitalmente, onde é que te podem estar a acompanhar? Principalmente podem acompanhar no Instagram, através de Rafael Oliveira Artist, no Facebook, rafaeloliveira.artist, e através do meu e-mail, se tiverem alguma dúvida, que for .rafaeloliveira@gmail.com. E é um pouco por aí, sim. E assim, se acompanharem o Rafael, já conseguem saber quais são as próximas novidades, que ele já falou que vai ter novidades agora em Braga. Nós estamos agora a chegar à parte final da nossa live, portanto, se tiverem perguntas, aproveitem. Na parte final da nossa live, nós começamos agora a fazer desafios. Então neste momento, que recomendações é que dás aqui a este incrível público para estarem atentos em termos de artistas portugueses? Em termos de artistas portugueses, posso falar um pouco de Daniel Correia, que realmente mudou. Por isso é uma pessoa que realmente está a persistir na comunidade artística em Portugal, e não só. Tem uns certos nomes que eu me esqueci, mas que são pessoas que, de certa forma, referências, como o Luís Fortunato Lima, o Gil Maia, Paz de Oliveira. Depois posso falar do Igor Gonçalves, quem passou comigo neste projeto, que foi o Igor Gonçalves, o Zé Teivão e o Luís Canário Rocha. E depois também posso falar da minha universidade, Luís Ferreira, que foi uma pessoa que me acompanhou todo o meu processo e que descobriu pintura. Eu acho que isso é muito importante, ter sempre alguém, teres acesso a pessoas que realmente possam discutir contigo a tua área, aquilo que é a pintura, ou que é as artes plásticas no modo geral. E por último, é de seres tu a desafiar um artista a fazer uma live connosco. E agora eu vou desafiar-vos a vocês, que eu estava à espera dessa pergunta. Eu vou desafiar-vos a vocês e vamos fazer uma coisa diferente, se for possível. Que eu queria desafiar a pessoa que permite que os artistas possam fazer o seu trabalho, através da produção dos materiais. Porque sem os materiais não conseguimos trabalhar. E eu queria convidar, neste caso, o líder da Arte Cor, que é o Lionel Costa, restaurador e conservador de arte,
e também produtor de tintas artesanais e de produtos artísticos artesanais de modo geral. E se fosse possível, seria uma temática muito interessante aqui para o projeto, porque é diferente daquilo que temos no panorama do vosso projeto. Sim. Olha, muito obrigada. Obrigada pelo desafio, obrigada por ter aceito o convite para esta conversa. Foi um prazer. Obrigado a todos. Tá, um beijinho, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.